Olá, pessoal! Eu vou esperar só mais um pouquinho, mas vocês conseguem me escutar bem? 잘 들어, 여러분? 잘 들어, 여러분? 처음이니까 좀 절려. 여러분, 잘 들어? 네. 그래서 이렇게 시작할까? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como formar frases no coreano. E eu não vou entrar muito em detalhes, mas é mais uma live assim pra eu ir testando e ver se eu gosto do formato de fazer lives. E talvez eu faça outras lives no futuro assim, né? Diferentes. Então, para começar, eu queria falar sobre os verbos em coreano, né? E é só uma coisa assim rápida. Basicamente, eles vão todos terminar em da, como eu coloquei aqui. E aí a gente vai ter que conjugar eles. E hoje eu vou usar os verbos no presente, porque eu acho que se eu ficar colocando no passado ou no futuro pode complicar muito. Então, aqui a gente tem o primeiro verbo, que é 먹다, e ele vai significar comer, né? E eu posso conjugar ele no sentido eu escrevo da minha palavra 먹어요. 먹어요. O segundo é 자다, que é dormir. E fica 자요. 자요. O terceiro, 마시다, que significa beber. Pode ficar 마셔요. 마셔요. E por último, aqui que a gente tem, esse daqui é estudar, que é com burrada, né? Na forma infinitiva dele. E aí ele conjugado fica com 해요. Vocês sabem algum outro verbo? Querem dizer algum outro verbo? Eu vou colocar esse aqui, ó, cada, que significa ir. E ele conjugado fica 가요. 가요. Vou colocar 일하다, que é trabalhar. E ele conjugado fica 일해요. Vocês estão escutando bem, eu? É só que como é a primeira vez, eu gosto de perguntar mais vezes pra saber que vocês estão escutando bem, por isso. Ok. Então, eles, assim, são os verbos. E conjugado, assim, não entrando, assim, muito na regra. Quando você vai conjugar os verbos, você tem que ou adicionar um a mais ou um o. E no caso do hada, que tem muitos verbos que tem hada, termina e fica re, a conjugação. Alguns verbos vão precisar do a adicional e outros desse, e alguns, como o chayo,
aqui, ele 자다, eu só pego o radical do verbo. Mas assim, é só por cima. Eu posso fazer uma live depois sobre verbos, se vocês quiserem. E pronto. Então, pra gente começar, eu vou começar devagar e aí, durante a live, eu vou ir aumentando as coisas na frase. Então, a gente vai começar aqui as frases em coreano com um sujeito e um verbo. Na verdade, se você quiser fazer uma frase só com verbo, em coreano é aceitável, assim, quando você tá falando no cotidiano, mas aqui eu quis trazer o sujeito, né? E o que seria o sujeito, né? O sujeito da frase pode ser uma pessoa, um animal, uma coisa, e também pode ser o tópico da frase, ou seja, sobre alguma coisa que a gente tá falando, então esse vai ser o tópico da frase. Também pode ser o sujeito. E aqui, só rapidinho, falando sobre as partículas coreanas, a gente tem duas partículas que podem ser feitas para você poder marcar o sujeito, que é a partícula de tópico e a partícula de sujeito mesmo. A partícula de tópico tem dois, que é o an e o nan, e a partícula de sujeito vai ter o i e o ga, né? E assim, essas duas partículas, elas são um pouquinho difíceis, assim, de explicar a diferença. Eu posso explicar, assim, em outra live, porque igual eu tô falando, é uma live, assim, mais de teste aqui, por isso, pronto. Mas, o que acontece? Uma dica que eu gosto de dar muito em relação às duas é que o an e o nan, você vai dizer pra coisas mais geral, assim. Tipo, como é que eu posso dar um exemplo, assim? Os animais, assim, tipo, os gatinhos, no geral, são fofos. Então, você pode usar esse daqui. Se você quer dizer especificamente sobre um animal, no caso, um gato, tipo, aquele gato específico, aí você pode usar esse, porque esse aqui é mais geral e esse aqui vai ser mais específico, assim dizendo. É uma das maiores diferenças que eu acho que pode confundir as pessoas, mas pronto. E para usar eles, você tem que saber se a palavra vai terminar em patim, ou seja, em consoante, ou se vai terminar em vogal. E aí, eu separei uns exemplos pra gente poder ver. Por exemplo, tem na significa eu. Então, aqui terminou em vogal. Então, eu vou adicionar o nan. Nan. Hoje significa honor. E olha, aqui terminou em consoante, então eu vou adicionar o an. O늘은. E a mesma coisa com a partícula de sujeito, aqui. Na verdade, para eu dizer o na, eu tenho que adicionar mais uma perninha. Então fica nega. E eu vou colocar aqui pam, que significa noite. Pam é noite. E aí eu vou adicionar o i. Então, o nan e o ga, eles vão ter quando terminar em vogal. E o an e o i vão terminar quando for consoante. E o que acontece aqui, né? Porque negar é eu, que é o na aqui, né? Na verdade, assim, eu não sei o que acontece mais. Quando o na ele junta com a partícula de sujeito, ele vai se transformar em nega. E a mesma coisa acontece com o nó. Quando o nó, que significa você, é mais o ga, ele na verdade fica niga. É verdade que aqui, esse é um e deveria ser negar também, mas ia ficar negar. Então quando eles vão pronunciar, eles pronunciam como niga, isso aqui. Às vezes, na verdade, eles até colocam, às vezes assim, escrito mesmo, mas o certo seria niga, mas pronto. E aí, a gente já aprendeu sobre a partícula. O que acontece, né? Aqui eu vou dar só frases soltas, eu não vou dar um contexto, assim. Então, tanto faz quando eu for usar, tipo, se eu uso o nan ou ga, assim, é mesmo só pra vocês terem uma noção, assim. Mas eu vou ir intercalando entre essas duas partículas, mas pronto. Como não tem um contexto maior por trás, não se preocupem. Então, para começar, a gente tem aqui, ó, 저는, deixa eu ver se tá vendo bem, 저는 공부해요. 저는 공부해요. Então, aqui a gente tem o eu, né?
que eu falei. Esse daqui, o eu, o na e o 저, a diferença é que esse é formal e esse é informal, na verdade, e esse é formal, ok? Então, assim, 저는, o 는 vai ser a partícula, né, que a gente aprendeu, que é a partícula de tópico, e 공부해요 vai ser o verbo 공부하다, né, no presente. Então, essa frase significa eu estudo. Então, aqui tem um sujeito, que é o eu, e o estudo, que vai ser o verbo estudar. Então, aqui tem o sujeito e o verbo. Eu separei também outras frases pra gente poder ver de exemplo, né? Então, aqui, eu tenho outra frase agora. Eu posso falar assim. 그 여자가 예뻐요. Então, temos essa frase de exemplo. E aqui, essa daqui é um pronome de... Basicamente mostra que é aquela, sabe? Tipo aquela, aquele. Então, é aquela mulher, que é 여자가, é a partícula de sujeito. E 예뻐요, que é bonita. Ou seja, aquela mulher é... Vou colocar aqui embaixo. Bonita. Aquela mulher é bonita. E o próximo, agora a gente tem 바나나가 맛있어요. E banana가 맛있어요. Então, tá falando que essa banana, aqui tá a partícula de sujeito, é gostosa. Ou seja, essa banana é gostosa. Então, aqui a gente pode reparar que sempre vai ter um sujeito e o sujeito vai vir antes do verbo, porque o verbo vai estar sempre no final da frase. Então, aqui foi o que eu ensinei, sujeito e verbo. Agora, pra gente ir pra próxima, que aqui tá falando, ó, sujeito, objeto e verbo. Então, agora a gente adicionou o objeto entre o sujeito e o verbo, né? Que antes era só o sujeito e o verbo, e aqui agora tá o objeto. E para isso, a gente vai ter também uma partícula. E a partícula que a gente vai ter é a partícula e 를. Só um momentinho, gente. Pronto, voltei, desculpe. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a partícula de objeto. E aqui não tem muito erro, porque é só a partícula de objeto para a partícula de objeto, a gente não vai ter outra. Mas aqui, como as outras partículas que eu expliquei, tem duas. E pra gente saber qual que a gente vai usar, novamente entra naquela questão se a palavra vai terminar com consoante ou com vogal. Então, aqui a gente tem, por exemplo, banana. Terminou com vogal. Então, a gente vai usar o... Eu vou trocar de caneta. 를. A mesma coisa aqui com... E isso aqui é banana. Esse aqui, 책. 책 é livro. Então, a gente coloca o outro porque terminou com consoante. Então, fica 를. 책을. 바나나를 책을. Então, um vai usar com vogal e esse vai usar com consoante, quando a palavra terminar com consoante ou com vogal. Então, aqui a gente tem essa frase aqui. 저는 한국어를 공부해요. Que significa eu estudo
coreano. Então, a gente tem aqui o sujeito 저는 com a partícula de tópico, 한국어, que significa coreano, 를, porque é a partícula de objeto, 공부해요. E só para avisar que, basicamente, o objeto vai estar diretamente ligado com o verbo, porque vai ser de acordo com o que o verbo mandar. No caso, ele vai estar ali recebendo a ação do verbo. Por exemplo, quando eu falo 언니는 사과를 먹어요. No caso aqui, tá falando de comer, de 먹다, né? Que é a maçã. Então, o objeto vai estar literalmente ligado ao verbo. Ele vai estar ali pertinho. Então, lembrar isso que é bom, porque por conta das próximas coisas que eu vou ir adicionando. Então, aqui tá falando oni. Oni é tipo a irmã mais velha. Então, a oni, nan, né, que é sobre ela. A maçã, ela está comendo. Então, essa frase vai significar minha irmã mais velha come maçã. Vou dar outro exemplo. 저는 영화를 봐요. Aqui a gente tem o verbo 봐요, de 보다, e aí ele conjugado fica 봐요. Tem o sujeito, a partícula de tópico. 영화 é filme. E o 를 é o objeto, então fica eu assisto ou vejo, pode ser os dois, filme. Vou continuar. E agora, para finalizar mais ou menos, não tá acabando, mas tá quase lá. Agora a gente vai ter sujeito. Eu acho que tá sem foco. Sujeito, lugar, objeto e verbo. A gente tá aumentando as coisas na frase, né? E aqui, a questão, a gente vai ter duas partículas de lugar, né? Porque aqui eu botei lugar, então agora a gente vai falar sobre a partícula de lugar. As duas partículas de lugar é e é só. E assim, eles podem ser usados assim, basicamente iguais. A diferença maior assim que eu vejo entre as duas é que é só, ele, tipo, quando você colocar é só, o lugar onde que você tá tem que ter uma ação. Então, tipo, quando você tá, por exemplo, você só tá em casa, tipo, você fala, eu só tô em casa. Então, você pode usar só o porque ele também usa muito com o verbo, tipo, de tá, sabe? E em qualquer outro lugar, por exemplo, quando você tá na cozinha comendo, você tá fazendo uma ação lá de comer, assim, uma coisa de movimento. Então, muitas vezes a gente vai usar o é só. E se a gente só tiver, tipo, no lugar, assim, um verbo que seja basicamente parado, igual o itá, que o itá é, tipo, estar em algum lugar, você pode usar o é. Eu acho que, assim, é a maior diferença dos dois, porque aqui você não precisa se preocupar muito em relação ao patim, se tem patim ou não. Por exemplo, se você quiser falar casa, tipo, na casa, pode falar 집에, ou pode falar 집에서. Uma coisa que eu queria que vocês lembrassem, porque acontece muito, é eles fazerem, assim, isso daqui virar uma contração. Então, em vez de você escrever 집에서, igual tá aqui embaixo, eles colocam... Eu vou trocar outra, eu vou botar 여기 só. Esse só, ele é de é só. Então, eles fazem uma contração, em vez de escrever é só, muitas vezes eles escrevem só o só. Mas ainda assim, fica 여기, que é aqui, e essa é a partícula de lugar, é só. Por isso, é bom lembrar isso, que às vezes pode acontecer.
Aí a gente, às vezes, fica achando que é outra coisa, mas é essa partícula. Então, aqui a gente tem 저는 도서관에서 한국어를 공부해요. Ou seja, eu, e isso aqui é biblioteca, coreano, estudo. Ou seja, eu estudo na biblioteca. Biblioteca. Só um momentinho, gente, desculpa. Tava só consertando a câmera. Então, eu vou só reescrever essa frase porque eu senti que aqui deu... Tipo, não dá pra ver muito bem. Não sei, pronto. Eu vou reescrever ela. 저는 도서관에서 한국어를 공부해요. Então, falando de novo, aqui a gente tem o sujeito da frase, que é eu. Tem a partícula de tópico, 도서관, que é biblioteca. É só que vai ser a partícula de lugar. 한국어, que é coreano. 를, que é a partícula de objeto. 공부해요, que é o verbo. Normalmente, assim, eu não gosto muito de fazer isso porque eu sinto que pode confundir um pouco. Mas quando você tá falando, você pode... Quando tá falando, você pode, assim, normalmente, assim, no cotidiano, você pode excluir, tipo, as partículas. Eu não aconselharia, principalmente se você tá começando. Mas, assim, pode acontecer disso. Então, se vocês... Pronto, é só... Eu não aconselharia, mas eu quis dizer aqui na mesma. E agora vamos ver mais alguns exemplos utilizando esses elementos. Então, eu posso falar, por exemplo, 저는, que significa eu, mais a partícula de tópico, 저는 집에서 책을 읽고 있어요. Então, assim, tem o sujeito, eu, a partícula de tópico, 집, que é casa, e essa é a partícula de lugar, 책 é livro, a partícula de objeto, e o verbo ler. Então, significa eu, em casa, livro, leio. Então, eu leio livro em casa. Vou dar outro exemplo. 언니는 부엌, e 부엌 é cozinha. 부엌에서 바나나를 먹어요. Ou seja, que é irmã, né? É minha irmã mais velha, na cozinha, banana come. Então, basicamente fica minha irmã. Vou escrever aqui. Na cozinha come banana. Então, a gente seguiu agora o sujeito, lugar, objeto e verbo. E para finalizar, tem o sujeito, advérbio de ou só o tempo. Pode ser tanto advérbio ou só o tempo, lugar, objeto e verbo. Então, a gente agora também tem que falar sobre a partícula de tempo. E a partícula de tempo, graças a Deus, é só uma, e não é tão difícil. Ela pode ser confundida com a partícula de lugar, mas elas são iguais, mas não são a mesma partícula. Essa é a partícula de tempo. E aquela é de lugar, claramente. E
O que eu posso dizer sobre ela, assim, sem ser muita... sem estar muito aprofundado, ela não pode ser usada... Não pode ser usada com palavras como, por exemplo, honor, que é hoje, 어제, que é ontem, 내일, que é amanhã. Então, assim, quando tiver essas palavras, ela não pode ser usada. Mas com o restante, por exemplo, 밤에. Isso é noite. 밤 é noite. E aqui tá a partícula de tempo porque é de noite. 아침. 아침 é manhã. Então, posso adicionar ela porque ela não tá ali em cima. Então, 아침에. Coisas nesse sentido. Tipo, de manhã, de tarde... Pronto. Ela basicamente é a partícula de tempo que a gente vai utilizar. E aqui a gente tem a nossa frase. Que tá agora bastante grande. Fica 저는, que é eu, 매일, que é tipo todos os dias. E fica como uma partícula aqui o advérbio de tempo. 도서관에서 한국어를 공부해요. Então, aqui tem, esse é o sujeito, o 는 é a partícula de tópico, 매일, que é todos os dias, 도서관, que é a biblioteca, 에서 é a partícula de lugar, 한국어 é coreano, 를 é o objeto, 공부해요 é o verbo. Então, significa que eu estudo na biblioteca todos os dias. Basicamente, tá falando isso. Então, se eu quiser, por exemplo, falar uma frase assim, que meu amigo hoje vê um filme no cinema. Eu posso escrever, por exemplo, assim, 친구. Você pode escrever 제 친구 ou 내 친구, mas também como você tá falando 친구, basicamente eles vão associar que é seu amigo. Mas pronto, isso aqui vai significar meu. 친구는 오늘, porque é hoje, né, o tempo. Aí, agora a gente vai colocar o lugar. Onde que é que ele vai assistir o filme? No cinema. Então, 영화관. A gente vai adicionar a partícula de lugar. E aqui, como ele vai ver, é um verbo de ação. Então, a gente coloca 에서. 에서. E aí, agora a gente vai colocar o objeto. O que ele vai ver no cinema? O filme. Então, é 영화를. Então, a gente adicionou também já a partícula de objeto. E agora a gente vai colocar o verbo, que é o 보다, né? E fica 봐요. Então, é 친구는 오늘 영화관에서 영화를 봐요. Pronto, e agora a gente vai escrever outra frase. Oma é mãe. 엄마가 아침에, porque aqui a gente adicionou de manhã e aqui é a partícula de tempo. E aí agora a gente vai adicionar o lugar, né? Kowan. Kowan é parque, né? Kowan. E agora a gente adiciona o lugar, a partícula de lugar. E aqui ela vai estar fazendo o verbo de ação também. Então eu vou adicionar 에서. 고원에서. E aí que é livro, partícula de objeto, 를, 책을 읽어요. Que é minha mãe, de manhã, no parque, livro, lê. Então, minha mãe no parque de manhã, ela lê o livro. Pronto. Então, a gente terminou aqui. Mas eu separei duas frases pra gente poder
tentar fazer juntos, se vocês quiserem. Então, eu vou tentar começar aqui. Tem a primeira. Eu ensino coreano na escola nos dias de semana. Alguém quer falar, por exemplo, como que é ensino? Qual é o verbo de ensinar? Alguém sabe? Eu vou, então, fazer o verbo. Então, fica eu vai significar 저는. E aí, agora a gente tem que achar aqui na frase, igual a gente olhou aqui. O próximo seria o advérbio de tempo. Então, o advérbio de tempo aqui, ou pronto, é nos dias de semana. E para falar dia de semana, vocês sabem que final de semana é 주말. 주말 é fim de semana. Para dizer dias de semana, a gente pode dizer 주, 중 e colocar a partícula de tempo. 예, 춘춘계. Que aí fica dia de semana. A próxima coisa que a gente tem aqui é no lugar. Então, a gente tem que achar no lugar. E onde que é? Na escola. Então, fica 학교. E como eu estou ensinando algo, eu estou fazendo uma ação, é só. E a próxima coisa que a gente tem na frase é o objeto. Então, o que eu ensino na escola nos dias de semana? Coreano. Eu ensino coreano. Então, é 한국어를. E para você falar ensino, de ensinar, o verbo é 가르치다. 가르치다. E ele conjugado fica 가르쳐요. Então, a frase em coreano é 저는 종경의 학교에서 한국어를 가르쳐요. E pronto. A próxima aqui é eu no jantar como na cozinha comida coreana. Alguém sabe como fala comida coreana? Eu vou só beber um pouquinho de água, mas se alguém souber como dizer comida coreana, pode escrever nos comentários. Sim, é 한국 음식, mas os coreanos, eles gostam de contração, então muitas vezes eles podem falar 한식. E aí fica a contração de 한국 음식. E se você quiser só falar a frase a palavra 한식, também eles utilizam. Então, para começar, a gente tem que colocar o sujeito da frase, né? E o sujeito da frase é eu. Aqui nessa frase tem eu. Então, é 저는. Depois, a gente tem o advérbio de tempo, ou tempo só. Então, aqui tá falando que é no jantar. Eu vou colocar aqui. No jantar, eu vou tentar fazer de cor diferente. Para falar jantar, pode falar 저녁. 저녁. E aí a gente tem que colocar a partícula de tempo, que é e. Então fica 저녁에, 저는 저녁에. Aí a próxima coisa a gente tem que é lugar. Então é onde. Onde que a gente tá no jantar, na cozinha. Eu já mostrei como é que é a cozinha aqui. Então fica 푸 é cozinha. Então, a gente tem que colocar também a partícula de lugar. 부엌에서, 저는 저녁에 부엌에서. A próxima coisa é objeto. Então, como a gente já viu, né? Para falar comida coreana, a gente pode escrever 한식. E aí, a gente coloca a partícula de objeto. 한식을, porque termina com uma consoante.
E pra finalizar, a gente só coloca o verbo da frase, que é como. Então é 먹어요. Então fica 저는 저녁에 부엌에서 한식을 먹어요. Vou falar mais devagar. 저는 저녁에 부엌에서 한식을 먹어요. Então, essa frase fica assim em coreano. Então, eu diria assim, tem outras estruturas de frases, mas quando a gente tem numa frase em coreano, sujeito, advérbio e todos esses elementos, porque pode haver frases... Pode haver frases que não tem esses elementos. Mas pronto. Basicamente, eu queria dizer isso. Foi mais uma live, assim, pra teste também pra mim, mas eu espero que vocês tenham gostado. E obrigado por todos que viram até o final, ou que conseguiram ver um pouquinho, ou que entenderam, mas pronto. Obrigada a todos. Se alguém tiver alguma dúvida também, eu vou deixar um pouquinho assim aberto pra vocês dizerem. Bater um print, não sei. Eu vou tentar ver se eu consigo deixar a live gravada, mas eu não tenho certeza. Opa! Eu não tenho certeza se eu consigo. Sim, eu posso mostrar as folhas pra tirar print. Eu vou colocar... Deixa eu só arrumar aqui. Assim. Essa folha. Essa daqui eu não sei se já tiraram um print. Se eu estiver indo rápido demais, vocês podem dizer, mas pronto, eu espero que vocês tenham gostado. E quando eu fizer uma próxima live, eu também aviso pra vocês. Vou tentar fazer com antecedência. Obrigado!